Então a gente vai agradecendo, desejando a todos uma ótima noite. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui, assumindo esse posto, né, que é um pouquinho assim desafiador, mas que eu gosto muito e eu agradeço a casa por estar sempre dando essa oportunidade para nós, para mim, para a Edna, eu acho que a grande maioria das pessoas já esteve aqui nesse local, né, passando um pouquinho de conhecimento, de estudo, e isso é muito importante. É uma troca de ideias, na verdade. O que eu vou fazer aqui não vai ser eu, Lucinei, dando um estudo, vai ser uma troca de ideias. Então a gente vai começar dizendo que eu estou incumbido de terminar esse capítulo, né, que é o capítulo 25, Buscar e Achareis. Capítulo muito importante, como todos os outros, claro, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos o tema: não vos inquieteis pela posse do ouro. Aí em alguns livros está não vos afadigueis. Né? Esse é o tema que está, inclusive, ali no mural. Aí eu pesquisando descobri, é o mesmo significado, tá bom, gente? Não vos afadigueis, não vos inquieteis, tem também incomodar, se sentir incomodado. Não se preocupem, na verdade é isso, não vos inquieteis pela posse do ouro. E como é que é a vida da maioria das pessoas? A gente busca exatamente o quê? Claro, nós estamos aonde? No mundo material, né? O mundo em que a gente precisa de algumas coisas na vida para que nós vivamos da melhor forma que a gente puder. Então, o planeta Terra, como nós espíritas sabemos, é um planeta de provas e expiações. É um mundo material, onde nós viemos, encarnamos, né? Estamos num corpo material, um corpo físico. E aí, para quê? Qual é o objetivo da encarnação? Por que nós estamos aqui? Alguém pode me dizer? Alguém pode chutar aí? Por que nós estamos encarnados? Para progredirmos, avançarmos espiritualmente, moralmente, não é isso? Então, por isso é que Jesus veio nos trazer esse ensinamento tão importante, através lá nos seus tempos, né, antigos, há 2023 anos aproximadamente, digamos assim, onde ele falou para os discípulos lá, para eles não se preocuparem com essa questão material. Né? Então vamos lá, vamos aos itens que eu me propus a passar para vocês, que é o item 9, 10 e 11. Aí eu vou por partes, para que a gente possa dialogar um pouquinho em cada um desses itens, tá bom? Item 9. Não vos afadigueis, não vos inquieteis, pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Né? Esse foi o pedido de Jesus para quem? Para os apóstolos. Isso lá no início, quando eles iam sair no início, né? A primeira vez que eles iriam sair para pregar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos que hoje nós temos aqui, que eles já tiveram muitas, inúmeras dificuldades, se sacrificaram ao extremo praticamente, e Jesus ainda dá um ensinamento desse que a gente não pode levar ao pé da letra. Logicamente, todos os ensinos de Jesus, ele sempre vai ter o fundo moral, o fundo espiritual. Né? A gente vai ver depois aí que os apóstolos até fizeram isso mesmo, né? Essa parte material. Mas o que Jesus queria dizer era trazer o ensinamento espiritual para a gente. Então, a gente sabe, né, que lá no passado era um tipo de vida completamente diferente. Era na parte, me parece que é o Oriente, né? Hoje nós estamos no Ocidente, né? Há 2023 anos atrás as coisas eram muito mais difíceis, muito mais complicadas. Hoje nós temos aí uma vasta gama de recursos, como, por exemplo, a gente né, leva em consideração a vida nos dias atuais. Será que Jesus ele diria as mesmas coisas para a gente hoje? Se ele estivesse aqui hoje, ele diria exatamente essas mesmas palavras
ele disse para os apóstolos? Não. Por quê? Porque os tempos são outros. Claro que o que Jesus queria passar, ele tem um fundo moral, um fundo espiritual, que ele sempre vai estar alicerçado, né? A parte espiritual, a parte moral, ela jamais deve ser retirada. Provavelmente, né, nós agindo ao pé da letra, de acordo com o que Jesus falou, não deixe, vamos deixar o ouro, vamos deixar a prata, vamos deixar tudo, não leve, né, vá praticamente com a roupa do corpo pregar o evangelho nos dias atuais. Pensemos um pouco. Isso acarretaria em grandes dificuldades, né, e a gente não pode, a gente tem que apelar para o bom senso. Apelar para o bom senso e ver que tudo que nós temos hoje são recursos vindos o quê? Exatamente do plano espiritual. Você vai encarnar, algumas pessoas vão ter uma dificuldade aqui, outra ali, outras pessoas de outras maneiras, mas todos nós temos diversos recursos e todos esses recursos, todas essas ferramentas, elas nos ajudam na evolução. Basta somente o quê? Que nós saibamos utilizar cada ferramenta, né? Nós temos uma condução para nos dirigirmos ao centro espírita, para procurarmos, né, desenvolver a nossa parte espiritual. Nós poderíamos utilizar esse mesmo meio de transporte para fins criminosos, por exemplo. Então vai depender única e exclusivamente da gente, com os recursos, quaisquer que sejam eles, tá? Com os recursos que a gente tem, utilizá-los da melhor forma possível. Agora, se a gente levar ao pé da letra, né, a parte material da coisa, do que Jesus falou, a gente pode não captar o que ele queria dizer, qual era a mensagem do Cristo, né? Então temos que apelar para o bom senso, procurar o fundo espiritual dentro dessa mensagem. Vamos deixar de lado a parte material, era isso que ele queria dizer. Ele queria que, né, eles saíssem para pregar o evangelho sem se preocupar com, por exemplo, com alimentação, com moradia, porque era costume, né, do povo, na época de Jesus, eles irem se hospedarem na casa das pessoas, e aí a gente vai ver mais tarde um pouquinho, falando sobre quem seriam essas pessoas dignas ou não de receber os apóstolos, né? E realmente, no início desta grande realização, que era a pregação do evangelho, lá no comecinho, para que hoje a gente tivesse essa tranquilidade, né, para eu estar aqui falando para pessoas, ou em qualquer parte onde eu estiver em casa, no trabalho, e poder falar do evangelho naturalmente e as pessoas me ouvirem, né, houve uma série de sacrifícios. Como é que era a morte das pessoas que se diziam cristãos? Eles eram perseguidos, né, muitos decapitados, muitos eles atiravam o fogo, apedrejavam, e uma série de outras atrocidades que faziam com pessoas que eram cristãos. Simplesmente isso, no tempo de Jesus. Hoje, graças a Deus, a evolução permitiu que a gente... E a gente tem também, né, no artigo 18º, né, que fala sobre isso. Né, ele é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele fala que nós temos o direito de expressar a nossa religiosidade, né? Nós temos, toda pessoa ela tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Então hoje nós estamos com essa base, através das leis humanas, para nos ajudar a expressar livremente a nossa religião. Mas a gente sabe que se a gente for expressar a nossa religião em determinados locais, as coisas vão complicar. Então, até hoje, as coisas são um pouquinho complicadas, um pouquinho difíceis. Até hoje, a gente enfrenta os desafios, né? E vamos seguindo aqui. Claro que a gente não pode, por exemplo, comparar o ano de 2023 com a época de Jesus. São épocas distintas, né? Totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, nós podemos pregar o evangelho, falar sobre a doutrina espírita para o mundo inteiro, sem nem precisar sair de casa. Através de quê? Da nossa querida internet. Estou gravando aqui, dali a pouco eu posso postar esse vídeo, que muito provavelmente, né, tendo visualizações, ele pode ser visto em Portugal, pode ser visto nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, praticamente. Mas é lógico
que essa presença, né, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje envolve muito mais coisas. Nós estamos trocando energias, nós estamos na mesma sintonia, né? O carinho, o respeito mútuo entre a gente, nada melhor do que a presença, o bate-papo, esse olho no olho, né, que a gente está tendo aqui nesse momento. Então, os recursos que hoje em dia nós temos são imprescindíveis. Basta que a gente use eles da melhor forma que a gente puder para continuar fazendo como os apóstolos faziam no passado. Eles tiveram o sacrifício, a cota de sacrifício dele. Nós provavelmente teremos a nossa também, que é bem menor, né? A gente pode entender que é muito menor. Hoje a gente pode se deslocar para qualquer parte do mundo muito mais rapidamente. Antigamente, qual era o tipo de condução? Quanto tempo os apóstolos levavam, às vezes andando, né, quilômetros e mais quilômetros, para divulgar, para difundir a Boa Nova. Então nós temos que ter isso em mente. Claro que tudo que Jesus falou é muito importante, só que a gente precisa ter o bom senso e apelar para a nossa capacidade de compreensão, né, entendendo que muitas das coisas, todas as coisas, na verdade, que Jesus falava, era única e exclusivamente da parte espiritual. Né? Vamos continuando aqui, que daqui a pouco a gente vai ter o item 10 aqui para a gente conversar um pouquinho também. Né? Então, eu acredito que quem encarna aqui no planeta Terra, obviamente o planeta, né, como eu disse, é de provas e expiações. As pessoas, nós somos espíritos ainda imperfeitos e precisamos passar por uma série de provas e expiações, mas nós não viemos aqui única e exclusivamente para sofrer, para passar por problemas, enfrentar sempre problemas. Não. Não é assim que funcionam as coisas, né? Nós viemos ao mundo para progredir, para evoluir, para vivermos uma vida abundante, o mais feliz que a gente puder. Nós temos essas condições, né? Claro que existe a parte da expiação também, que as pessoas precisam passar por aqueles momentos, né, de expiação, mas a encarnação é um meio para nós progredirmos, para nós um dia sermos completamente felizes e livres de todos esses processos que a gente passa, né? E nós temos vários recursos aí, então, que vão nos ajudando nessa caminhada. Por exemplo, nós temos um lar para voltarmos depois de um dia inteiro de trabalho, aconchegante, uma cama confortável. É um direito, é algo que é um recurso que nós temos para viver a nossa vida da melhor forma que a gente pode, uma condução para ir e vir para o trabalho, dos afazeres do dia a dia, uma boa vestimenta, né, Marlene? Uma boa vestimenta, até um recurso extra para o lazer, que nós também temos direito ao lazer. Então, todas essas coisas, elas vão nos ajudar. Claro que vai depender muito da nossa conduta perante todas aquelas coisas que nós temos. Se nós temos ou não recurso financeiro, isso não importa. Mas, de acordo com que a gente utilizar esses recursos, é que nós vamos garantir ou não uma felicidade futura, uma paz, né? O reino dos céus que Jesus veio nos ensinar. E aí nós temos uma grande responsabilidade perante a vida, perante os recursos que Deus ele está nos concedendo, né? Obviamente. Então, tudo que é material, a gente sabe, só é necessário para a nossa vida enquanto nós estamos aqui na matéria. Depois que nós desencarnarmos, nós vamos voltar para a parte espiritual, não levaremos nada. E aí eu me lembro aqui de algumas coisas que a Marlene me conta no curso de mediunidade. Como é a comunicação dos espíritos, muitos deles que foram ricos, né, aqui na Terra. E aí o que eles fazem quando eles vão subitamente para lá, de repente? Eles vêm tentar possuir, continuar possuindo as riquezas, a casa, a fazenda, o que quer que seja. Isso aí atrapalha a nossa evolução. Foi por isso que Jesus falou, não se preocupem tanto assim com as questões materiais. São bens que vão nos ajudar, mas que a gente saiba, todos os recursos que cada um de vocês aqui tem e que eu tenho, são recursos, são empréstimos de Deus para que a gente possa utilizar da melhor forma que a gente puder. Se eu tenho um carro, o meu vizinho precisou ir ao médico,
prontamente, né, com o meu coração aberto, eu vou ceder para levá-lo. Ou qualquer outro tipo de coisa. É para isso que servem as coisas materiais, para que a gente utilize para a nossa evolução moral e espiritual, né? Por isso é que Jesus fala, não se preocupem tanto. Logo, logo vocês vão voltar para a parte espiritual, e aí? Vai se apegar a casa, carro, dinheiro, né, todos os recursos que vocês têm, e aí vai ficar lá no plano espiritual querendo, estão repartindo os meus bens, seus? Não, são apenas empréstimos. Essa preocupação nós jamais poderemos ter. Ainda mais nós espíritas que sabemos que nós não somos aqui. Nós somos espíritos eternos. Aqui é apenas uma passagem, né, um momento que a gente vai aprendendo e evoluindo, crescendo espiritualmente. Esses bens materiais, como bem disse Jesus, servem única e exclusivamente para isso, para nos ajudar, né? É uma coisa que vai nos ajudar. Ou pode também piorar a situação, né? Dependendo. Se uma pessoa ela escolhe, por exemplo, a aprovação da riqueza, como muitas pessoas acham, eu quero ser rico porque eu vou poder ajudar muito mais. Mas e aí? E se a pessoa não for suficientemente forte para poder utilizar todo esse dinheiro para poder ajudar muito mais esse centro espírita que dependeu de muito dinheiro? Foi um dinheiro muito bem gasto, porque vocês estão sentados confortavelmente, nós estamos num espaço aconchegante, microfone, isso tudo é gasto. O dinheiro em si, ele não é mau, não é bom. Basta que a gente saiba usar da melhor forma possível para que a gente evolua espiritualmente, né? Então vamos continuando aqui, agora no item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que Deus, que a paz, né, e seja nesta casa. Se essa casa for digna disso, a vossa paz virá sobre esta casa, sobre essa pessoa, sobre essa aldeia, essa cidade, esse país, enfim, aonde é que nós estivermos, né, divulgando o Evangelho. Que a paz seja nessa casa. E se ela não for digna, a vossa paz voltará para vós. Então, a gente não deve se preocupar nem com essa parte, né? A gente divulgar, levar a paz, levar o Evangelho, levar o conhecimento, a gente não deve se preocupar se a pessoa vai ser digna ou não. A gente vai descobrir, né, através do carinho da pessoa em nos receber. Mas até isso, entregue a paz. Se ela não for digna, a paz voltará para você e aí segue adiante, né? Quando não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sair desta casa ou dessa cidade. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Ou a gente pode traduzir aqui para pessoa, cada pessoa, né, vai receber de uma maneira a nossa intenção de ajudar, divulgando o Evangelho nos nossos lares, no trabalho, nas ruas, enfim, aonde quer que a gente vá, a gente pode levar o Evangelho, pode levar a doutrina espírita, que é a terceira revelação, esse conhecimento para as pessoas. E aí basta que a gente saiba quem é digno ou não de receber, mas que a gente leve sempre essa paz para as pessoas. E que ela vai voltar para nós com certeza, né? De acordo com a nossa conduta perante as pessoas. Então, em primeiro lugar, esses discípulos, eles não iriam com nada, né? Jesus pede para eles não se preocuparem com sandálias, alforje, não se preocupar com moeda, com prata, com ouro, com nada. Então, seria muito mais fácil, porque as pessoas não teriam cobiça perante esses discípulos de Jesus que iriam pregar. Eles não estavam indo com nada, né? Não despertariam em ninguém essa cobiça. Ao contrário, se eu, cheio de dinheiro, vou fazer a pregação do Evangelho em uma casa, eu vou saber exatamente se aquela pessoa é digna ou não? Vai ser mais complicado, porque aquela pessoa pode estar de olho no meu dinheiro e não no que eu vou falar, e não na palavra do mestre, né? Então, ele sem nada, qualquer lugar que ele chegasse, se ele fosse bem recebido, ele seria bem recebido por aquilo que ele foi fazer, e não pelo que ele tem,
porque, na verdade, os discípulos não tinham nada. Eles não levaram nem sequer praticamente roupa do corpo, no início lá da pregação do Evangelho, da Boa Nova, né? E aí a gente volta a lembrar, quantas pessoas querem, né, a aprovação da riqueza, acaba vivendo uma vida à mercê do dinheiro, procurando cada vez mais, né, cada vez mais. É lógico, nós temos o direito de viver bem, em paz. Se nós temos fome, vai ser muito mais difícil a nossa vida, a parte espiritual, porque primeiro a gente tem que, né, nós estamos na matéria, nós estamos no corpo, então nós temos que também saciar o que a gente precisa para viver da melhor forma possível. Mas a gente fala muito, né, ouro, prata, dinheiro, mas vamos aqui lembrar que o dinheiro em si, ele nada simplesmente, vamos transformar o dinheiro na palavra energia. É uma energia que a gente pode utilizar para o bem ou para o mal. Assim também o conhecimento, né? O conhecimento, se a pessoa tem muito conhecimento de ciência, tecnologia, ela pode fazer muita coisa maravilhosa no mundo. Mas também tem as pessoas que fazem o mal com o conhecimento que tem. Então, independente do recurso que a gente tem, vai depender da nossa conduta usar esses recursos, essas ferramentas para a nossa evolução e também a evolução da humanidade. Então, o dinheiro em si, ele não é mal ou bom, vai de acordo com a nossa utilização dele. Eu posso comprar algo que possa ser útil para mim, para minha família, para os meus amigos, e eu posso distribuir, eu também posso ser egoísta, ficar com aquilo só para mim, usufruir só eu e mais ninguém. Então vai depender da minha conduta. Opa, eu estou sendo egoísta. Então, o nosso aprendizado, através de Jesus, é da parte espiritual, e não da parte material. Por isso que a gente precisa entender na parte espiritual desse ensinamento que se a gente levar ao pé da letra, é só material. Não se preocupe com o ouro, com a prata, com o alforje, né? Para pregar o Evangelho. E aí eu coloquei aqui na minha colinha uma parte lá da parábola do fazendeiro rico, por exemplo, para a gente trazer para o nosso estudo de hoje também, né? Que está lá em Mateus. Esse estudo de hoje está todo em Mateus, mas no capítulo 10. Essa parte que eu vou ler agora, ela está em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Né? Ele juntava nos celeiros a fortuna, o ouro, a riqueza dele, e aí? Pode pedir sua alma da noite para o dia, e o que você aproveitou aquilo? Você redistribuiu? Você fez com que aquela sua riqueza, independente se é dinheiro ou não, de repente é um conhecimento. Eu tenho grande conhecimento, mas eu guardo só para mim. Vai adiantar de alguma coisa para a minha evolução? De jeito nenhum, né? Eu preciso propagar. Se eu conheço o Evangelho, eu devo também ajudar os meus irmãos que ainda não têm o mesmo conhecimento. É parte da minha pessoa na evolução. É para isso que eu estou aqui no planeta Terra. Agora, se eu tenho esse conhecimento, eu usufruo desse conhecimento, mas eu não divulgo, eu não propago, eu não ajudo outras pessoas, esse conhecimento não está servindo. Essa bagagem, mesmo que espiritual, não vai servir para mim para o pós-vida. Aqui na vida espiritual, eu vou chegar lá da mesma forma, sem bagagem alguma. Porque a bagagem que a gente vai transformando, colocando para as pessoas, ajudando as pessoas, na medida disso a gente vai enchendo a nossa bagagem. Ao mesmo tempo que se a gente encher o banco de dinheiro, a gente depois de desencarnar, a gente não vai conseguir levar. Mas a espiritual, sim, essa a gente sabe que leva. E leva todas elas, todas as virtudes, né? Que a gente vai possuindo, a gente vai levando. Então, não adianta nada juntar tesouros na terra. Agora, em segundo lugar, os viajantes que estavam indo propagar a Boa Nova sem recurso, seria muito mais fácil descobrir aqueles que seriam dignos de receber a mensagem do Evangelho. Não é verdade? Estou sem recurso nenhum. Vou chegar
para divulgar a boa nova do Evangelho, né, os ensinamentos do Cristo, e vou chegar nas cidades, nas casas, sem recurso algum. Além de não despertar a cobiça, eu também, né, vou estar levando esse conhecimento espiritual, e aí as pessoas dignas vão me receber de maneira muito diferente. E o que fazer com a pessoa que é digna, com a pessoa que não é digna, que naquele momento não quis receber, né? Foi isso que Jesus disse. Ele disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ou seja, quem é bastante humano para ouvir a nossa palavra. Aí eu lembro do Rodrigo reunindo o pessoal aqui no centro e indo para fazer a campanha do quilo. Ao mesmo tempo que a gente está angariando recursos para ajudar as pessoas, né, que são assistidas, a gente leva uma mensagenzinha, né, Rodrigo? E aí, quando a pessoa é recebida bem, a gente já sabe na hora. Aquela pessoa é digna de receber aquele panfleto, aquela mensagem, que Deus abençoe, que a sua casa seja abençoada, muito obrigado, que bom estar aqui com você, né? Uma palavra amiga, de consolo, um carinho. Essa é a mensagem que nós levamos. Não precisa ser grandes coisas, não precisa sair pregando o evangelho no mundo inteiro. Esse simples ato pode ajudar muitas pessoas. Quando a Daura reúne as pessoas para irem no cemitério de finados, né? Também é a mesma coisa. A gente encontra pessoas sofrendo e que a gente pode levar uma palavra de Jesus, um consolo, né? Como muitas pessoas não conhecem a doutrina espírita, não sabem que nós não morremos, que nós apenas desencarnamos, saímos do corpo físico para habitar o mundo espiritual. Então, essa palavra evangélica pode ajudar muitas pessoas. É um conhecimento que a gente tem, uma bagagem que a gente tem, que a gente pode encontrar muitas pessoas dignas ou não. De repente, a gente vai encontrar uma pessoa que vai bater a porta na nossa cara. E aí, como é que nós fazemos? Segundo Jesus, o que a gente tem que fazer? Sacudir o pó das sandálias e seguir adiante. Aí a gente deve fazer literalmente isso? Não. Esse dizer de Jesus significa, na parte espiritual, o quê? Vamos ver. Né? Então, como eu devo proceder para com essas pessoas? Eu devo, por exemplo, amaldiçoá-las? Eu devo fazer de tudo que eu puder para persuadir essa pessoa, converter ela para a minha crença. O que eu devo fazer para essas pessoas indignas que me receberam mal? Eu devo guardar rancor? Eu devo falar, poxa, fulano me recebeu tão mal, eu devo criticar essa pessoa? Logicamente que não, né? Como nós vamos ver aqui, nós espíritas temos a plena convicção que a doutrina espírita, ela é a terceira revelação, ela é o consolador prometido por Jesus. Então a gente, quando tem esse conhecimento, quer logo divulgar, quer logo propagar, mas muitas pessoas, a gente sabe, não estão ainda prontas para receber algum tipo de ensinamento, né, a esse respeito, né? E aí nós devemos sempre lembrar que o Espiritismo ele nos ensina a nós sempre respeitarmos o livre-arbítrio das pessoas. Existe o livre-arbítrio. Essas pessoas elas têm o direito de não aceitar a nossa palavra, muito embora a gente queira passar o conhecimento para um amigo, um familiar, um vizinho, no trabalho ou em qualquer lugar. Isso é natural da gente, porque a gente vai conhecendo, vai se empolgando, se apaixonando pela doutrina espírita e quer passar esse conhecimento. Quer que as outras pessoas também conheçam o que a gente conheceu, o que a gente despertou, né, para o espiritismo. E aí a gente tem que sempre lembrar do livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito à sua livre escolha. Pode ser que essa pessoa não esteja preparada, pode ser que ela esteja no outro caminho, por exemplo, uma outra religião, ou de repente não. Eu, por exemplo, eu vivo numa família que somos 8. Dentro da mesma família, tem o adepto do espiritismo, que sou eu. Tem o adepto do catolicismo, outra pessoa. Adepto do evangelho, do evangelismo, né, do evangelho. E tem também a pessoa que não acredita em nada, dentro da minha própria casa. Como é que eu devo proceder para as pessoas? Eu devo
é complicado, é um desafio para a nossa vida. Hoje em dia a gente também tem essa dificuldade de propagar a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. A gente precisa passar o conhecimento, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas também. Não são pessoas exatamente indignas, digamos assim. São pessoas que às vezes não têm a capacidade de compreender o que nós já conseguimos, graças a Deus, né? Que nós já conseguimos. A doutrina espírita ela não é tão antiga assim. Tem aproximadamente menos de 200 anos. É algo novo em relação ao cristianismo, né? E aí a gente vai aprendendo, né, a respeitar as escolhas dos outros. Podemos então concluir que o objetivo mais importante, através desse ensinamento, desses itens que nós citamos hoje aqui, é a não preocupação. Nós não devemos nos preocupar com os bens materiais. O mais importante é o quê? A propagação do bem e da verdade, né? Associada à nossa confiança na providência divina. Então a gente sabe que a gente divulgando o Evangelho, divulgando a doutrina espírita, para quem quer que seja, não precisa ser, como eu citei aqui, por exemplo, lá no cemitério, no dia de finados, na campanha do quilo, né, ou numa praça, ou em algum outro local, pode ser na nossa casa, com um amigo nosso, pode ser no nosso trabalho, de repente a gente vai sentir ali que aquela pessoa está precisando de um conhecimento, né, independentemente de qualquer lugar, ou com pessoa, ou em casa de alguém, ou em cidade, independente disso, a gente deve sempre pensar em propagar o bem, mas deixar a pessoa livre para que a providência divina haja na vida dessa pessoa também, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas elas não têm ainda essa afinidade com o Espiritismo. E Jesus afirma, aquele que trabalha merece ser sustentado. Enquanto nós estivermos cumprindo a vontade de Deus, nos reverenciando aos ditames do bem. Quais são os ditames do bem? A gente volta um pouquinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Está lá, as características do homem de bem. São várias características que vão definir se nós somos homens de bem ou não. Então, se nós estivermos agindo de acordo com aquilo ali, capítulo 17, item 3, tá bom? O homem de bem. Nós estivermos agindo da melhor forma que nós pudermos, é claro. Daquela maneira ali, nós estaremos sendo homens de bem, né? Divulgando, reverenciando o bem, divulgando a doutrina espírita e o cristianismo, porque, na verdade, é uma união. O espiritismo ele veio para completar, né, o cristianismo. É basicamente isso. Né? E ao propagarmos o bem, é necessário sempre procurarmos as pessoas de boa vontade, que a gente vai encontrando no caminho muitas pessoas de boa vontade que vão nos ouvir. Quantas pessoas nos recebem bem? Né? A Daura me levou uma vez para visitar a casa de assistidos, né? E é tão legal, são pessoas humildes, mas que nos recebem com muito amor, com muito carinho. Essas são as pessoas dignas. Elas estão dispostas a ouvir o que nós temos para dizer, a ouvir a palavra do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho à luz da doutrina espírita. São pessoas dignas. E aí nós vamos reconhecer essas pessoas, porque elas vão nos receber de forma carinhosa, caridosa, fraterna, né? E a gente vai, dessa maneira, levar a paz que o Cristo prometeu, levar também a luz, né, do Espiritismo para essas pessoas. Façamos, então, a nossa parte, propagando o bem, vivenciando da melhor forma que a gente pode, porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, trazemos de existências anteriores muitas imperfeições dentro de nós que a gente precisa dissipar. Eu, por exemplo, quando fui estudar esse texto, eu percebi algumas imperfeições minhas, mas é natural, né? Todos nós somos imperfeitos. Eu, por exemplo, sou um sonhador, eu sou mesmo. Eu gosto, por exemplo, de moto. Eu tenho que tomar muito cuidado, né? É um bem material, Lucinei. Não se apegue tanto.
Porque você vai partir para a parte espiritual, né, Marlene? Aí eu vou precisar da moto? Eu não vou precisar. Por que eu não vou precisar da moto? Porque se eu estudar bastante, eu posso até levitar, não é verdade? O Espírito sopra onde quer, como diz Jesus. E a gente sabe que no mundo espiritual as coisas são muito diferentes daqui. Embora tenha residências, como a gente vê aí nas obras de André Luiz, tem todas as coisas parecidas, são diferentes daqui. E a gente não precisa levar nada daqui, a gente não consegue também levar nada daqui. Então, tomemos muito cuidado. Eu tenho para mim esse estudo, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar, né, que eu procure me aperfeiçoar em todas as questões que eu preciso me melhorar. Tem outras? Tem, muitas outras. A gente precisa pouco a pouco. Então, toda quinta-feira a gente traz um estudo diferente do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para isso. Para que a gente saia daqui, vá para casa, coloque a cabeça no travesseiro e reflita antes de dormir, pedindo a Deus para que ajude a gente, para que a gente se transforme pouco a pouco, né? É claro que vai depender única e exclusivamente da gente. E a gente não vai conseguir da noite para o dia nos transformar em espíritos puros de jeito algum. Um dia nós seremos anjos, mas a gente precisa trabalhar muito. Os discípulos trabalharam bastante, que a gente possa trabalhar bastante também na divulgação da doutrina espírita. Então, nós não devemos, ao divulgar o espiritismo, a doutrina de Jesus, nós devemos sempre guardar dentro de nós o livre-arbítrio das outras pessoas e jamais guardar mágoa nenhuma de quem não for digno de estar recebendo naquele momento a nossa palavra, a nossa boa intenção de ajudar as pessoas. Jesus chama para a gente ser um discípulo dele também, divulgar a sua doutrina, o seu ensinamento para as outras pessoas. Mas ele chama a atenção para que nós não tenhamos, né, rancor algum de qualquer pessoa que seja. Simplesmente a gente, né, tira a poeirinha dos pés, siga adiante. Mais cedo ou mais tarde, aquele irmão que não compreendeu, que não recebeu muito bem a nossa mensagem, ele vai, com certeza, um dia despertar como a gente também. Ele vai progredir, ele vai evoluir moral e espiritualmente. Todos nós temos o nosso momento. Estamos tendo a oportunidade hoje de estudar aqui na Casa Espírita, graças a Deus. Temos a nossa mente aberta, nosso coração pronto para receber essa mensagem, como vocês estão recebendo essa mensagem através do Lucinei aqui e eu através da espiritualidade. Nós todos estudando junto, recebendo a boa nova de Jesus. Né? Mais uma vez, depois de 2023 anos, estamos lutando contra as nossas próprias imperfeições para que a gente ajude também as outras pessoas. Mas os indignos, eles também receberão no futuro, né, mais cedo ou mais tarde, essa mensagem com outro olhar. Que a gente passe adiante. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou: sacode a poeira, o pó das sandálias e segue adiante. Mais tarde ele também vai compreender. Eu queria deixar uma outra mensagem, mas infelizmente o tempo é curto. É só passar para vocês aqui. É o livro Pão Nosso, quem tiver em casa, que vai corroborar muito com essa mensagem. É a mensagem de Emmanuel, sacudiu o pó. Posso ler rapidinho? É pequenininho. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés. É a mensagem de Emmanuel, para a gente encerrar. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia. Então, os próprios discípulos levaram ao pé da letra, né, naquela época. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância, né, da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. E aí eu lembro de um pastor, ele estava pregando em praça pública, e no meio da multidão surgiu um homem e agrediu ele fisicamente. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho. Então, hoje existe ainda
a perversidade no mundo, né? Diante das pessoas que querem só o bem, que querem propagar a boa nova. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nós nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Não devemos jamais criticar a pessoa porque ela não ouviu bem a nossa mensagem. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador indiferente ele também vai voltar para a parte espiritual? Né? Encomenda-os a Jesus, com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Então, lembremos que nós também temos que nos transformar muito, né? Sacode, pois, as más impressões. O sacudir a poeira é sacudir as más impressões, né? E marcha alegremente. Jesus possa ter, através dessa mensagem, penetrado no coração de cada um de vocês, né? Que essa foi a minha intenção ao trazer essas mensagens aqui do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente encerre aí o capítulo 25. Muito obrigado e boa noite a todos.